Olá, meus caros, nessa oportunidade vou falar sobre as ameaças de processo por parte de membros da IPDA ou IPDA e as ameaças de processo a Bruno G, já desde a época que eu congregava nessa instituição. Olha só, primeira vez que eu me recordo, eu tinha 17 anos, frequentava assiduamente a IPDA, já tinha aceitado a Jesus ali dentro, apesar de ter aceitado fora, e tinha também o batismo com o Espírito Santo. Eu mandei um fax para o missionário, porque eu escutava o programa Voz da Libertação, sabia de todas as informações, e ele dizia que era para mandar se visse alguma coisa equivocada na congregação, e tinha. Inclusive, muitos irmãos até incentivavam para que se fizesse isso, os mais antigos, porque eles iriam comprovar as irregularidades. Então, eu mandei para o missionário atendeu prontamente, inclusive num domingo de tarde ele falou, dizendo que tem um dirigente aí que não quer seguir a mesma doutrina aqui da sede, já vai ser trocado. Aí de uma cidade do Rio Grande do Sul, ele chamou a minha cidade, falou, só que ele disse que era do Rio Grande do Sul, na realidade era Santa Catarina, porque ele fez uma confusão, o dirigente que era gaúcho, mas a cidade era de Santa Catarina. E lá naquele fax, além de eu dizer que o dirigente de fato não seguia os padrões doutrinários que o missionário pregava e exigia, e dentre outros erros, como também não colocar a transmissão dos cultos do missionário, tinha a cobertura de um pecado de um presbítero, que era muito amigo desse camarada, um presbítero que pregou por muitos países, era quase que nem um missionário, e que teve uma caída no Rio Grande do Sul. Esse dirigente que era gaúcho sabia, então fez de tudo para tampar, inclusive a própria mulher que o camarada teria praticado o ato adulterino era membra da IPDA, nem foi tão assim punida, ficou poucos meses, e com a criança, com o fruto. A criança não tem culpa, obviamente. E aí eu falei. Então veio um representante, já que o missionário viu que era verdade, ligou para a sede estadual, veio o representante da diretoria, que vinha a ser o próprio dirigente da sede estadual de Florianópolis. E chegando lá, o camarada também era amigo deles. Ele tinha que cumprir a ordem, porque veio a ordem de São Paulo para trocar e trocou. Trocar é trocado, pronto. Acabou trocando o dirigente. Só que ele veio com umas palavras por cima de mim. Ô jovem, vem cá, eu quero falar com você. Primeiro começou assim, depois que ele foi fazendo o que era para ser feito, que já tinha vindo a ordem. Só colocou medo em mim. Por que ele colocou medo em mim? Porque ele viu que a minha voz ecoou lá na diretoria, lá na mesa do missionário, e eles pensaram, como que esse camarada, que nem é membro real da IPDA ainda, porque não podia se batizar, mas o missionário acreditou nele e ele fez isso. Eles não imaginavam isso. Então ele disse, olha meu jovem, tudo que você fala você tem que comprovar, porque senão você pode ser processado. Ameaça de processo. Porque você pode ser processado. Ele estava querendo falar sobre a questão do adultério. Eu disse, olha, tudo que eu falei aí, eu comprovo 100%, e o que eu falei, o missionário já falou lá no culto de doutrina, me dando respaldo. E naquela ocasião eles fizeram uma estratégia bastante terrível, porque ninguém esperava que eles iam vir no próprio domingo, que eu escutei aquilo. O missionário pregou no domingo à tarde, eu fui no domingo à noite à igreja, eu também jamais esperei, ou esperaria, que eles iam estar lá para fazer a troca no próprio domingo. Tinha pouca gente na igreja, o pessoal que eu citei que ia estar lá presente para comprovar algumas coisas não estavam, outros até saíram, aí deixaram uma patotinha que defendia o dirigente, que não conhecia de nada, inclusive jovens, para me atacar, para dizer, esse contendeiro, aquela coisa toda, para fazer o discurso ad hominem, para atacar a minha pessoa, para rir, para dizer que aquilo ali era inválido, mas o missionário já tinha dado a ordem.
Então o camarada pegou e me disse, olha, para com isso aí, que senão você vai ser processado. E eu falei o que eu falei. Depois a gente estudando direito, a gente percebe, eu era de menor, eu não tinha 18 anos, se fosse no âmbito penal não ia dar nada, eu não ia ser preso, se era a questão do âmbito penal. Se fosse do âmbito civil, muitas coisas iam ser analisadas, inclusive que o missionário deu a ordem para tirar as pessoas envolvidas do cargo que estavam fazendo coisas erradas. Então você vê que para quem não tem discurso, para quem não tem argumento, o medo, a ameaça é válida. Nós vamos te processar. Então foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão de uma pessoa da IPDA, um presbitão, né? um presbício, creio eu que nem esteja mais na própria IPDA, até aquele que eu citei, que teve o filho fora do casamento, também não está mais, há muito tempo. Então você percebe o seguinte, que dedurar ou falar a verdade, como João Batista falou, e eu sempre tive João Batista como um profeta de Deus, ou o profeta mais de Deus, porque o próprio Jesus mesmo disse, o maior de todos os profetas que está, João Batista. Por quê? Porque ele denunciou o pecado de Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Então combater o adultério, hoje em dia não perde mais a cabeça, mas é ameaçado de processo, dentro do regulamento da própria instituição. Creio hoje que na própria instituição IPDA não tenha nem mais vedação para o adultério, como tinha outrora de disciplina. Talvez agora é só recomendação, como me disseram. Mas outrora tinha, se o camarada caísse em adultério, tinha que pegar no mínimo 5 anos de banco, se fosse presbítero, se fosse um pregador, se fosse até membro, acho que era 2 anos e meio. E se caísse 2, 3 vezes, tivesse rescindência, era 10 e chegando até a possibilidade de ser expulso. Mas por que ocorria isso? Possivelmente por conta do péssimo exemplo do próprio Davi filho, que caiu várias vezes, e para os filhos o regulamento era de uma forma e para os outros o regulamento era de outra. Isso que realmente era o perverso, isso que era errado. A segunda vez que eu tenho uma ameaça de processo, tinha um jovem que comparecia muito na minha casa. Em um determinado dia, eu disse, olha, eu vou para a igreja. Ele gostava de ficar lá escutando hinos, escutando pregações, enfim, e conversando com a gente. Eu disse, olha, eu vou para a igreja, você é obrigado a ir embora agora, porque eu vou me arrumar. E ele não queria ir. Parece que deu um retardo nele, deu uma psicopatia, ou demônio ali, alguma coisa nesse sentido. Ocorre que eu disse, olha, vai embora porque eu quero ir para a igreja. E eu comecei a empurrar, querer expulsar ele de casa, e tive que expulsar. Porque o rapaz não queria ir, não entendeu. Depois eu pesquisando, o mesmo teria uma psicopatia mesmo. Então esse camarada, ele articulou, ele fez uma tramóia, a qual seja, falou com uma outra jovem e ligou para o meu telefone celular, ele tinha o meu número. E ele disse, ao Bruno, isso depois de alguns dias, vamos no monte? Eu disse, quem vai conosco no monte? Ah, é eu, fulano de tal e a menina tal. Eu disse, espera lá, mas o regulamento interno da IPDA não permite mulheres irem nos montes, a não ser que elas estejam acompanhadas com os seus maridos, ou que o dirigente com a esposa vá, aí portanto dá para ir os jovens e as jovens. E aí eu perguntei, o dirigente vai ou alguém vai? Não, só nós. Eu disse, então não vou dar brecha para pombagira. Aí entra naquele celular, outra voz, já vem a outra pessoa, sim, você está me chamando de pombagira? Você está me caluniando? Está me chamando de prostituta? Eu disse, olha, eu não estou falando nada da sua pessoa, eu estou falando que existe um regulamento interno que tem que ser obedecido para não dar escândalo, para fugir da aparência do mal, e vocês querem fazer uma coisa equivocada. Vão vocês, eu não vou, eu não preciso ir, por que vocês querem que eu vou? Vão vocês querem ir. E ela começou a falar e me incomodar por telefone. Então, uma tramóia. Essa jovem nem precisamente no grupo dos jovens estava
Estava indo mais ou menos. Era aquela que dava escândalo, beijava na frente da igreja, quase que copulava em frente de igreja. Esse tipo de jovem do naipe do Davizinho aí, fornicava, e inclusive até com um parente meu, dava aqueles escândalos, fazendo lascivo em frente de igreja. Era nitidamente uma pessoa perturbada e pelo espírito, com toda certeza, da pombagira mesmo. Mas eu não me referi a ela como pombagira, eu disse não dá brecha pombagira, porque, querendo ou não, mesmo que a pessoa possa ser santa, mas se não tivesse aquele, vamos dizer assim, ajuntamento, mais pessoas ou mais mulheres, o inimigo pode atacar. E inclusive eu vi isso numa outra possibilidade, numa outra oportunidade. Em uma cidade, um camarada levou uma menina que não era esposa dele, foi para o monte, a menina disse que tinha vertigem, depois voltaram e aí você já sabe o que deu, né? Então, para evitar isso, eu era uma pessoa bastante fiel ao que dizia no próprio regulamento interno. Não fui, respondi que não ia e disse categoricamente que eu não participaria, apesar da represália. Não esperava eu que no próximo dia, quando eu fosse para o culto, nessa oportunidade, veja bem, eu já era obreiro. Na outra, eu era apenas um jovem que visitava, frequentava IPDA. Eu era obreiro nessa oportunidade. Aí foi um levante do maligno para me perturbar. Eu faço meu próprio trabalho de obreiro, me despeço da igreja. Na realidade eu não preguei naquele dia, mas eu fui lá, me parece, chamado para orar por imposição de irmãos. Quando eu saio da igreja, bem no comecinho, na porta da igreja, chega essa mulher, essa jovem, eu já digo possessa, demoniada. Ei, vem cá, eu quero falar contigo. Eu disse, eu não tenho nada para falar com você, o que eu já falei já foi falado. Vem cá que eu quero falar contigo. E me pegou pelo paletó, e me puxando. E dizendo, olha, você vai pagar, porque eu vou atrás do advogado, eu tenho advogado, eu vou te processar. Porque você me chamou de prostituta. Eu disse, onde que eu te chamei de prostituta? Eu falei que eu não ia para o monte, que eu não queria dar brecha para o maligno, para demônio que fosse. E aí começou a me perturbar, eu disse, sai de mim, Satanás. Sai, demônio, em nome de Jesus. Vai-te embora, Satanás. Sai, e aí expulsei. Que era o mito capeta. Até que ela tirou a mão do meu paletó e saiu. Aí por fora eu disse assim, se isso é carne, quem vai te processar sou eu. Porque querendo ou não, tem parentes que são advogados. Tinha mesmo, tenho mesmo. Então, aí parou. Para você ver. E o diabo e carne, porque ali era diabo e carne junto, perturba a gente. Eu não consigo entender o seguinte, a pessoa fica quieta, eu nunca fiz nada de errado, por exemplo, na questão dos próprios jovens. Eles queriam andar lá do jeito que eles queriam, só eu não participava. Porque a minha questão era oração, jejum e pregação da palavra. Aí ficava incomodado com a gente por não participar da cantoria dos jovens, por não participar do rolê deles, das porneias deles, das prostituição deles. O que eu fico pensando é o inimigo. Só pode ser isso. E a pessoa era da IPDA, visitante, e hoje é obreira da IPDA. Tá? E agora, por fim, que eu me lembro, eu devo ter tido outras ameaças, mas eu acho que não chegou a nível de processo. Agora, a senhora IPDA, por parte do playboyzinho Neto, e diz que a sua esposa é advogada, e o que é com isso, ser advogado e juiz? Existe uma diferença abissal, que quem decide é o juiz. Nem todo aquele que processa ganha. Então as pessoas vêm com intimidação, como eu falei no último vídeo. Ah, porque eu sou advogado, e o que é com isso? Ah, porque eu tenho advogado, e o que é com isso? Estou com medo. Eu tenho temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. Eu não tenho medo ao homem. Inclusive Jesus mesmo disse que nós não devemos temer o homem que tem poder para nos matar, seja matar espiritualmente, fisicamente, literalmente, ou na justiça, mas sim nós temos que temer a Deus, que além de matar, lança a gente no lago de fogo. Então, me ameaçando aí, processo, porque eu falei mal, porque não sei o quê, porque eu sou perseguidor.
Tudo mentira, tudo lorota, mentira do inferno, por eu estar falando as verdades que eu falo aqui. Então, essa instituição, querendo ou não, tem e tinha muita gente hipócrita. Essa gente é assim, quando a gente fala a verdade, tá errado, mas quando tá saudando eles, não tá errado. É lamentável essa prática de 2 pesos e 2 medidas. Então, perceba se isso é de Deus. Temos um versículo na Bíblia que diz que é para resolver os problemas onde? Na própria instituição. E eu, querendo ou não, resolvi os pepinos. Não ameacei ninguém de processo, porque poderia ter ameaçado nesses 2 casos a qual me ocorreu. Porque, primeiro, no caso número 1, eu fui rotulado de faccista, de endemoniado, de pessoas sem Deus, sem nada. Os próprios que lá estavam, ficavam murmurando e falando, e depois ainda muito mais. E eu resisti tudo aquilo. Teve um determinado momento que um camarada chegou a chamar até que eu era homossexual por não estar no meio da juventude mundana e carnal e não ter um relacionamento amoroso com a sua própria irmã. Depois veio essa enviada de Satanás para me perturbar ali na questão da oração e me chamando de tudo. Eu poderia ter processado ela por uma falsa calúnia também. Na própria PDA, uma vez eu mandei um e-mail para a Débora, o Lorival, ele acabou respondendo, eu tenho a prova desse e-mail, está aí no canal, e ele me chamou de uma pessoa sem amor, uma pessoa que estava mentindo, que não era nova convertida, e eu era. Enfim, falou um monte de palavreado gospel. Eu também poderia ter processado esse camarada e a própria PDA, mas não processei. Isso em 2006. Tá? Porque eu cumpro o evangelho, eu não sou carnal que nem vocês, que fizeram o que fizeram comigo e ando fazendo. Esse é o recado para essa gente aí. Eu vou ler um versículo para vocês se converter nesse versículo. Eu já até falei aqui no próprio canal sobre irmão que anda litigando com outro irmão. 1 Coríntios 6. Litígios entre os irmãos. Eu não sou irmão, é você que é irmão? Você é irmão de uma placa denominacional ou irmão em Cristo? Se você é irmão em Cristo, então tem que resolver dessa forma aqui, ou tem que seguir esse conselho do apóstolo Paulo. A forma exata mesmo para resolver é de acordo com Jesus falou, que um irmão repreende o outro, se o outro aceitar, tá certo, se não aceitar, leva até a assembleia, se lá na assembleia não aceitar, aliás, primeiro tem que chamar as testemunhas, se ele não aceitar, depois levar até a assembleia, se não aceitar, então considerar ele como um ímpio, mas não é para levar para os tribunais. Litígio entre os irmãos, ousa alguns de vós, sendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, você vai para os tribunais dos profanos e não resolve entre os santos. Inclusive, esse versículo aqui, ou essa passagem, serve de embasamento para os maçons não discutirem os seus problemas, os seus pormenores na justiça, e sim entre eles. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, e Deus vai nos dar ordem para julgar os ímpios, sois dignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, caídos possivelmente, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiver esses negócios em juízo, pertenceis a essa vida, constituís como juízes deles, ou os que são, aliás, constituís como juízes deles, os que são de menos estima na igreja. Para vós envergonhar, o digo, não há entre vós sábios nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós. Paulo chama essa gente que leva os problemas de irmãos para a justiça dos homens, de gente sem sabedoria, e também de gente que tem falta de discernimento de Deus. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós. Terdes demandas um com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano?
Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. E aí segue o texto já conhecido. Litígio. Resolvo o litígio entre vós. Como eu resolvi no primeiro caso, estava lá, mandei para o missionário, estava presente, confirmei, ratifiquei o que eu disse, era comprovado. E no segundo caso também, daquela pessoa que veio me perseguir, e até mesmo no terceiro caso aqui da IPDA, porque eu comprovei no vídeo o que eu estava falando, que não tinha nada contra essa instituição, mas contra as doutrinas anátemas, seja de qual instituição forem. E assim eles ameaçam, intimidam a gente com processo. Olha, eu tenho um departamento jurídico. Aliás, eu tenho um vídeo para falar sobre isso, referente ao caso Brenda e a IPDA e o Datena. O Datena, quando transmitiu aquele caso daquela menina que desapareceu em 2012, no Jubileu de Ouro, ele disse assim, sim, essa igreja tem advogado? Cadê os pastores para estar falando? Olha, para ver, a igreja tem até advogado. E até eu concordo com o que ele disse mesmo. Porque tem advogado, tem tudo, mas para assumir os seus erros eles não têm. Eles não vão, melhor dizendo, eles mandam os advogados. Eles não assumem os seus erros. Quer dizer, eles fazem as coisas equivocadas, o povo critica, não pode criticar porque é ameaçado de processo. Mas se o povo faz coisas erradas de acordo com aquilo que eles dizem, aí sim, eles punem. Que hipocrisia é essa? Então, quer dizer, obviamente, que essa instituição é uma empresa mesmo, como eu já digo aqui há muito tempo, e que o missionário enganou a muitos, quando ele dizia que era a igreja do Senhor, porque agora, como é que tem virado? E uma parcela de culpa ele tem, principalmente por ter deixado a família no poder, porque ele poderia, por métodos ou mecanismos jurídicos, ter impedido da família rebelde estar no poder. Poderia ter colocado quem? Os irmãos mais antigos no poder, que ajudaram a fazer essa obra. Porque não é esses jovens aí mundanos que fizeram a obra crescer. Foram irmãos antigos, irmãos de oração, de santificação. Foi uma falta de discernimento do próprio missionário. E não adianta aqui estar passando pano não, porque errou e pronto. Tanto é que parece que configurou na vida dele a mesma coisa que aconteceu com Eli. Eli deixava o Finé fazer as suas pornéias, não repreendia, só repreendia os outros. E aí deu no que deu, morreu, né? Parece a mesma coisa, repreendia os outros e não os filhos, e não os netos, né? Aí tá os netos poderosos, um com dinheiro de igreja sendo dono de TV, tem um que é dono de TV, o outro é administrador, dono das rádios, aí coloca a esposa lá também para ser a grandona do departamento jurídico e por aí em diante, segundo informações que estão me passando, né? Que eu não ando procurando, me passo nos próprios comentários. E eu com isso, se eu tiver aqui por um dia para um juiz comprovar tudo que eu falo aqui, eu comprovo. Tenho vídeos para tal. E como eu disse, eu não tenho nada no sentido de querer a derrota dessa instituição ou no sentido de querer o mal para essas pessoas aqui mencionadas, e sim trazer uma crítica construtiva para melhorar, para mudar essas ações que são ações carnais. Esse ato, precisamente, de ameaçar o irmão, porque falou a verdade, para processar, para levar até o Tribunal dos Homens para discutir uma causa que, na realidade, é para ser resolvida entre a própria irmandade. Porque aquele que é carnal faz isso, levar a justiça dos homens. Agora, aquele que é espiritual resolve, perdoa ali na própria congregação ou entre os irmãos. Aí muitos dizem, mas você não está na IPDA, como é que vai suceder isso? Eu estou aqui na internet, eles não estão na internet? Eles não estão no YouTube? A igreja não tem se tornado virtual há muito tempo, tanto é verdade que eles não tinham nem, acho que tinha sim, mas não tinha nem 60 mil, 50, 60 mil acho que tinha, quase isso. Depois que eles começaram só a fazer lives que os cultos foram proibidos, o que aconteceu? O canal deles cresceu, tá mais de 100 agora. E eu estou aqui no YouTube há 3 anos, trabalhando aqui, no meu canal não cresceu com essa turma, mas como eles vêm com represália, eu vou falando, né?
Meu canal cresceu com outras temáticas, principalmente o outro lá que é o maior, que tem mais de 20 mil inscritos. Eu também não tô nem aí para inscrito, para nada, porque pouco me importa. Eu tô aqui para mensagem. E se eu me importasse, inclusive, com essa questão de inscritos, inclusive aqui nesse canal que é pequeno, eu só ficava falando de PDA. E eu não falo. Tô aqui contando relatos. É diferente de você ficar falando 24 horas só da temática. Eu tenho, inclusive, como eu já disse, mais de 700 vídeos aqui falando de doutrina. Então, a minha questão é doutrinária, não é questão da própria instituição. Isso que eu estou relatando aqui aconteceu quando eu estava na instituição e agora até fora. Então, eles sempre, querendo ou não, ou os membros dessa instituição, me ameaçando de processo. É legal, né? Que irmãos carnais, que o irmão de Deus ia dizer assim: meu irmão, qual é o problema? Vamos resolver isso. Vamos orar juntos. Hã? Tem uns que vêm aqui e diz nas lives, ou já estou até evitando fazer live porque sempre vem os haters. Vem aqui dizer o seguinte: olha, vai orar. Tem coisas que não se resolve à base da oração, e sim à base da exortação. O curioso é que eles dizem, quando a gente está falando alguma coisa, que eles acham que é ofensivo a uma instituição, a essa instituição, ou a, propriamente alguns personagens, personas dessa instituição, que a gente deve orar. Mas quando eles fazem mal para a gente, eles não mandam os outros orar para mim. Eles não mandam a IPDA orar por mim, eles não mandam os próprios pertencentes da IPDA orar por mim, né? Isso é curioso também, né? Essa hipocrisia. E às vezes também é bom nem receber oração, porque às vezes é oração contrária, não é uma oração sincera, é uma oração macumbeira. Abraço e até a próxima.